Dê-nos um coração, Senhor Deus, que nos leve de fato e de verdade a nos envolvermos com a obra missionária, como intercessores, como mantenedores, como divulgadores de projetos missionários. Mas eu profetizo sobre essa igreja, que essa é uma igreja missionária, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agora, para que a Patrícia seja completamente livre e curada dessa infecção. Vem com teu Espírito Santo agora, trazendo completa cura e restauração na vida da Patrícia, em nome de Jesus. E que a provisão do Senhor seja abundante, para que todas essas despesas, Senhor Deus, elas sejam pagas, em nome de Jesus. Que o teu servo não tenha falta de nada, Senhor, assim como nós cremos que ele não tem falta de nada, em nome de Jesus Cristo. Nós agora também, Senhor Deus, oramos pela Lília. Obrigado porque o Senhor está restaurando e está curando a Lília. E nós declaramos a Lília completamente curada e sarada. E te agradecemos por toda a evolução que ela teve naquele quadro. E nós declaramos a Lília está curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor agora, irmãos. Em nome de Jesus, vamos adorar. Tua presença. Cante, estás aqui, estás aqui. Tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Seja louvado, Senhor, e exaltado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. E a tua obra é real na nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, irmãos. Abre comigo em 1 Reis, capítulo 19, a criançada já pode ir para o culto infantil. Capítulo 19.
1 Reis capítulo 19, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida daqueles profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Fecha seus olhos. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Que a Tua palavra seja muito clara, Senhor, e que não haja dúvida de que o Senhor fala conosco e traz à nossa vida aquilo que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse é talvez, irmãos, o desfecho de uma história muito interessante que Elias estava vivendo ali naqueles dias. Para você entender esse texto, você precisa saber o que aconteceu antes. E essa história, ela volta pelo menos 3 anos e meio, 4 anos antes. Começa ali no capítulo 17 de 1 Reis. Quando Elias, ele chega em Samaria, e ele vai para o rei, um rei que se chamava Acabe, esposo de Jezabel. E ele fala assim para o rei: olha, não vai chover nessa terra, de acordo com a minha palavra, não vai chover nessa terra. E Deus honrou a palavra de Elias. Elias ali era um profeta que estava sendo usado por Deus contra o pecado, contra a insensibilidade à presença de Deus, contra a idolatria. A nação tinha se afastado completamente do Senhor e eles estavam adorando ídolos. E estavam, irmãos, vivendo uma vida no pecado e adorar ídolos. Havia muitos rituais de adoração a ídolos que envolviam orgias, imoralidade, uma série de coisas. E Deus levanta Elias para profetizar contra aquilo. E Elias ali, irmãos, a primeira vez que você ouve falar dele é no capítulo 17 de 1 Reis. E a primeira coisa que se fala de Elias é que ele chegou lá em Samaria e ele disse para o rei Acabe: de acordo com a minha palavra,
não chove nessa terra. E Deus de fato fechou os céus, não choveu por 3 anos e meio. E ali Deus começa, irmãos, a ver a coragem de Elias. E Deus começa a honrar Elias pela coragem dele. Deus diz assim para Elias: Elias, foge, porque o rei vai tentar te matar. E Elias foge, ele vai para um riacho, e ele fica ali escondido naquele riacho muito tempo, até que as águas daquele riacho se secam. Os corvos é que traziam comida para Elias, uma história muito linda. Chegar em casa você lê. Os corvos traziam comida para ele, traziam carne para ele. Aí o riacho seca e a palavra de Deus vem novamente a Elias: Elias, agora vai para uma cidade chamada Sidom, e ali eu ordenei uma viúva que te alimente. E ele vai lá, encontra essa viúva, e ele fica hospedado na casa dela. E acontece uma série de coisas maravilhosas, irmãos. Deus usava muito Elias, assim, com sinais. Por exemplo, ele ressuscita o filho da viúva, uma criança que tinha morrido. A viúva estava, assim, por causa da seca, a viúva estava para morrer. E Deus usa Elias para que não falte provisão na casa daquela viúva. Até que chega o dia em que Deus manda que Elias vá se encontrar com Acabe, para resolver aquela situação de 3 anos e meio atrás. Então Elias vai, e Elias faz um desafio para Acabe. Ele fala: manda os seus profetas. Esses profetas que falaram aqui no texto que nós lemos, eram os profetas de Baal. Elias fala assim: manda os seus profetas subirem lá para o Monte Carmelo. Eram mais de 400 profetas, irmãos. Ali Elias faz um desafio: vocês vão levantar um altar, vão colocar um cordeiro aí, e vocês vão orar para o Deus de vocês, o Deus Baal. E se ele for Deus de verdade, ele vai responder com fogo, vai descer fogo do céu e vai consumir o sacrifício. Vocês vão tentar fazer isso, e depois eu vou tentar fazer a mesma coisa. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E assim eles fizeram. Muitos conhecem essa história. Resultado: os profetas de Baal clamaram várias horas e horas e nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele se ajoelhou e disse assim: Senhor, prova para esse povo que o Senhor é Deus. Desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Uma demonstração extraordinária do poder de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus e da coragem do servo dele. Coragem. Repete comigo: coragem. Mais uma vez: coragem. Mais uma vez: coragem para ir em frente. Coragem para não retroceder. Coragem para não desistir diante dos desafios. Desse jeito aí você vai desistir. Vamos lá: coragem para não desistir diante dos desafios. Agora você não vai desistir não. Sabe o que Elias faz? Elias mata ao fio da espada 400 profetas. Matou, exterminou os profetas de Baal. Aí entra aqui onde nós começamos a ler. Jezabel manda uma mensagem para ele: amanhã nessa mesma hora eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou matar você. Agora, irmãos, é interessante porque Elias era um homem corajoso no Senhor. Os desafios que ele tinha passado, e a maneira como ele tinha sido usado por Deus, e a maneira como Deus testificou sobre o ministério de Elias. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias sentiu medo da ameaça de Jezabel e fugiu. O texto aqui fala, irmãos, que ele entrou no deserto. Ele tinha um servo, alguém que servia a ele, que era discípulo dele. Ele deixou esse servo. Ele entrou no deserto. Aí ele se assenta embaixo de uma árvore e começa a chorar e ora a Deus pedindo a morte. Senhor, manda a morte para mim. Eu já não sou melhor do que meus antepassados, Senhor Deus. Eu estou sendo ameaçado. Manda a morte para mim. E ali Elias dorme. Ele é acordado por um anjo. O anjo acorda ele. E aí quando ele olha, havia pão assado sobre brasas, água fresquinha. O anjo fala assim para ele: Elias, come e bebe.
a sua jornada vai ser muito longa. Elias comeu o pão, bebeu a água, dormiu de novo. E aconteceu pela segunda vez. Então depois daquele alimento, irmãos, Elias, ele anda 40 dias e 40 noites até o monte aonde ele vai falar com Deus, o Monte Horebe. Algumas coisas, irmãos, eu quero chamar a atenção de você, porque qual foi o motivo que levou Elias a fugir diante de uma ameaça? Sendo que tantas vezes, irmãos, ele foi tão poderosamente usado pelo Senhor. Sabe o que foi, irmãos? Quando você analisa esse texto, quando você lê esse texto, Elias não conseguiu vencer aqui dentro. Elias não conseguia vencer aqui dentro. Elias não conseguia vencer, irmãos, as tempestades da alma. Sabe, irmãos, aqueles sentimentos que vão nos acometendo e que vão ficando dentro de nós, muitas vezes, irmãos, motivado por situações difíceis que nós estamos vivendo na vida. Aquilo dali, Elias não conseguiu vencer. Elias conseguiu profetizar que não ia chover 3 anos e meio e não choveu. Ele conseguiu ir para um riacho e ser alimentado por corvos, beber da água do riacho. Ele conseguiu chegar na casa de uma viúva, ficar um tempão na casa da viúva. Conseguiu matar 400 profetas, mas não estava conseguindo vencer aqui dentro, nas emoções. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Você precisa aprender a vencer as suas emoções, para ficar firme no caminho de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque o que está dentro do seu coração, muitas vezes, irmão, que é alimentado por situações difíceis, por ameaças, por frustrações, por decepções com pessoas. Por mais que não pareça, mas muitas vezes, irmãos, isso vai formar terríveis tempestades de alma. São tempestades, irmãos, que se você não cuidar, ela vai tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Ela tira você do propósito de Deus para a sua vida. E essas tempestades, irmãos, que acontecem dentro de nós, são coisas, irmãos, que nós não conseguimos exercer domínio sobre elas. Muito pelo contrário, elas começam a nos vencer pelos argumentos que muitas vezes vêm em nós, e argumentos poderosos, como: eu não preciso disso, eu não preciso estar passando por isso. Onde está Deus agora? Fiz tanta coisa e Deus deixa eu passar por isso? O que adianta eu ir à igreja? O que adianta eu participar do louvor? O que adianta eu participar da oração? O que adianta eu estar indo na igreja, se essas coisas acontecem? Esses são os argumentos que a sua alma vão jogar para você, quando a tempestade estiver aqui dentro. E o propósito disso, irmãos, é um só: tirar você do caminho. É por isso que muitos retrocedem. É por isso que muitos, irmãos, desistem da caminhada cristã. É por isso que muitos não conseguem continuar. Sabe por quê? Porque aqui dentro as ameaças, os argumentos, eles estão tão fortes e tão poderosos, que ele simplesmente vai saindo do caminho. E quando vê, está muito longe. Vamos ler alguns textos aqui. Vamos ver aqui em Hebreus. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 10, versículo 35.
Todos encontraram? Todos encontraram, igreja? Amém? Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem, perseveram, permanecem, ficam firmes e são salvos. Não abram mão da confiança que vocês têm. Irmão, presta atenção numa coisa. Muitas vezes, durante a tempestade que está dentro da sua alma, você não vai conseguir enxergar aquilo que você gostaria de enxergar para continuar firme. Eu vou repetir isso mais uma vez. Muitas vezes, durante as tempestades da sua alma, você não vai conseguir enxergar aquilo que você gostaria de enxergar para continuar firme. Você não vai enxergar. É nesse momento aonde o Espírito Santo vai ensinar você a ficar firme, não pelo que vê, mas a ficar firme pela fé. A ficar firme pela fé. Crer, sem duvidar, naquilo que o Senhor tem falado para você. Nós pensamos que não, irmãos, mas muitas vezes na nossa jornada, nós ficamos firmes porque estamos vendo algumas promessas. Mas isso não é fé. Fé naquilo que se vê não é fé. Se eu vejo, eu não preciso crer. Eu já estou vendo. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. É a convicção daquilo que eu espero. E é durante as tempestades da alma que o Senhor vai levar você a aprender a ficar firme em fé. Ficar firme em fé. Hebreus 11:1 está aqui. É a continuação do que nós lemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a firme convicção das coisas que não vemos. Olha para mim, irmãos. Fé é certeza e convicção naquilo que você não vê, naquilo que você ainda só espera. E eu tenho aprendido, irmãos, pelo menos é assim na minha vida, que durante essas tempestades, essa tempestade que foi causada na vida de Elias por causa da ameaça de Jezabel: olha, amanhã que os deuses me castiguem com todo rigor, se eu não fizer com você até essa hora o que você fez com aqueles 400 profetas. Olha a ameaça, irmãos, do diabo. Olha a astúcia de Satanás usando aquela mulher. Lançou a palavra, Elias sentiu medo, começou a tempestade. Então Elias, ele vai para o deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque Elias estava fugindo. Ele estava fugindo, e você vê o tamanho da crise emocional de Elias quando ele senta embaixo da árvore e ele começa a orar, dizendo assim: Deus, me mata, Deus, me leva. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deus, meu tempo acabou. Outro argumento poderosíssimo da alma: seu tempo aqui acabou. Sim ou não, irmãos? Ah, pastor, meu tempo aqui acabou. Acabou? Acabou. Por quê? Deus me falou. Falou? Falou.
Bom, para mim não falou nada. Mas você está falando que ele falou, então acabou. E na verdade não foi Deus que falou com ele. Ele está sendo motivado por frustrações. Ele está sendo motivado por decepções. Ele está sendo motivado por coisas que ele não conseguiu superar na vida dele. Ele está sendo motivado por mágoa. Ele não conseguiu perdoar. Ele está tão frustrado e a decepção é tão grande, que aí ele acha que Deus está falando com ele. Meu querido, eu quero dizer que durante a tempestade é um momento, querido, aonde você vai ter que falar para a sua alma calar, porque muitas vezes é ela que vai estar falando com você. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai tirar você do propósito dele para a sua vida. Senhor, me mata, meu tempo como profeta acabou. Acabou nada, irmãos. Era crise emocional. Sabe, irmãos, e no decorrer dessas crises que acontecem dentro de nós, muitas vezes, irmãos, a nossa oração é a seguinte: Senhor, tira essa crise de dentro de mim. É verdade, sim ou não? Mas eu quero te falar uma coisa: o Senhor não vai tirar. Às vezes, irmãos, tira com vocês, porque comigo Jesus não tira. Às vezes, irmãos, eu ainda sou muito ruim. E quando eu oro pedindo para Jesus: Jesus, tira essa crise de dentro de mim, eu só ouço ele, no máximo, ficar em silêncio. Ele não tira. Mas aí um dia eu estava orando aqui, ó. Aí ele falou comigo. Sabe o que ele falou comigo? Falou assim: meu filho, você não acha que seria melhor, ao invés de eu tirar a crise de você, você aprender a vencer essa crise? Porque aí ele continuou falando comigo, irmãos. Porque se eu não perdi as contas, Stanley, é a 150ª, 9ª vez que você tem essa crise. Então, meu filho, está na hora de você aprender a vencer isso. Eu não vou tirar, aprenda a vencer. Eu te dei todas as armas que você precisa para poder vencer essas crises dentro de você. Que arma, Senhor? A arma é a fé que eu coloquei dentro de você, meu filho. Você recebeu uma porção de fé, então lute por essa fé e ande por ela. Porque para andar por fé, você não vai conseguir andar pelo que vê, é pelo que você não vê, é pelo que você crê e espera. É certeza, é convicção. É plena certeza, é plena convicção. Você vê? Não, eu não estou vendo. E quem diz que você precisa ver? Irmãos, eu tenho parado, eu pelo menos tenho tentado parar com essa meninice de falar assim: nosso culto foi uma bênção. O culto tinha tanta unção. Nossa, o culto domingo passado não fluiu. Eu tenho tentado parar com isso. Isso é meninice, porque muitas vezes a gente fala isso baseado aqui dentro, no nosso sentimento, naquilo que nós estamos vendo. Mas o meu Deus disse que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Aí eu olho para minha esposa e falo: você está aqui reunida comigo no nome de Jesus? Estou, meu bem, então Jesus está aqui. Irmãos, as tempestades na alma existem para fazer você aprender a andar em fé.
E quando você não aprende a vencer isso, essas crises dentro de você, você está correndo um sério risco de retroceder. Olha o que o autor de Hebreus diz aqui no capítulo 10, que nós lemos, versículo 35: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque é essa confiança que ela será ricamente recompensada. Às vezes, irmãos, nós abrimos mão da confiança por causa do que está acontecendo aqui dentro. Querido, presta atenção, existem armas poderosíssimas do Espírito de Deus para você vencer o que está aqui. Só que eu quero te dar mais uma vez essa notícia maravilhosa: Jesus nesses dias estará levando você a aprender a vencer o que está aqui pela fé, certeza, convicção. É assim que nós conseguimos atravessar o deserto. Vamos voltar lá para o texto, 1 Reis 19. Veja aqui, 1 Reis 19, no versículo 13, versículo 13. Vamos avançar um pouco. Elias subiu para o monte, ele ficou dentro de uma caverna, e Deus começa a falar com Elias e chama ele para fora. Deus fala para Elias: Elias, sai da caverna, vem para fora. Está aqui no versículo 11. E aqui no versículo 13 diz o seguinte: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, porque Deus estava ali. E a voz do Senhor lhe perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha a pergunta de Deus para Elias. Olha para mim, irmãos. Olha a pergunta de Deus para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu quero dizer para você, irmãos, que essa pergunta normalmente demonstra, muitas vezes, na maioria das possibilidades e das situações, que você está no lugar errado. Para que Deus ia perguntar para Elias o que ele estava fazendo ali? Se Elias orou pedindo a morte, já tinha desistido do ministério dele, deixou o servo dele, andou 40 dias e 40 noites para um monte, um lugar que se chamava Horebe, aonde Deus ia falar com ele. Mas ele chega no monte e entra dentro da caverna, ele se esconde. Aí Deus olha para Elias e fala assim: Elias, primeiro, sai dessa caverna, sai do seu esconderijo. Olha para mim, irmão, olha para mim, em nome de Jesus, sai do seu esconderijo. Meu irmão, você está escondido, querendo que Deus fale com você. Deus não vai falar com você dentro da caverna, não, você vai ter que sair. A caverna aqui não é o abrigo do Altíssimo. A caverna aqui é o esconderijo que eu arrumei por causa do medo, da frustração, da decepção. Aí Deus olha para Elias e olha para você e fala assim: o que você está fazendo aqui, meu filho? Aí começa a crise emocional de novo. Olha aqui. Olha a crise emocional. Versículo 14. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Olha só, irmãos, o que ele está falando para Deus. Tenho sido muito zeloso, Senhor, o Deus dos exércitos. Só que os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Só sobrou eu, Senhor, eu sou o único. E agora também, Senhor, o Senhor não vai acreditar, estão tentando me matar.
Versículo 15, o Senhor olha para Elias e diz: Elias, volte pelo caminho por onde você veio. Irmãos, é interessante porque Elias, ele está naquele momento onde ele está jogando para Deus todos os argumentos que estavam dentro da alma dele, argumentos poderosíssimos. Senhor, primeira coisa, eu tenho sido muito zeloso do Senhor. Mas agora, Senhor, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Ah, Senhor, isso eu não sabe, eu vou dedar a eles, eu vou dedar tudinho eles. Eles mataram os teus profetas à espada, só sobrou euzinho aqui, Senhor, ó. Só sobrou eu, que sou fiel, estou aqui, pedi para morrer lá atrás, mas esquece, eu estou aqui. Deus olha para Elias e fala assim: Elias, volte pelo caminho por onde você veio. Muitas vezes na nossa vida, movido pelas crises emocionais e pelas tempestades na alma, nós vamos nos afastando do propósito para o qual Deus nos chamou. Nós abandonamos, dizemos que o nosso tempo acabou, dizemos que não é de Deus, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Você começa a confundir a voz de Deus com a voz da sua alma, que sempre fala muito mais alto, gritado com você, cheia de argumentos. Mas irmãos, Deus é um Deus tão maravilhoso, que quando você volta e busca Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ouvir você, mas vai mandar você voltar pelo mesmo lugar por onde você veio. Volta para o propósito. Volta para o propósito. Põe a mão no seu coração. Fala seu nome e diz assim: volta para o propósito. Fala o seu nome, igual vou fazer agora, Stanley, volta para o propósito. Faz isso. Volta para o propósito. Às vezes está tão longe do propósito de Deus e acha que está tudo bem. Às vezes, irmãos, está tão longe, tão distante do propósito de Deus, está encavernado, escondeu-se. Por que escondeu-se? Para não mais ser ferido pela igreja. Escondeu-se por quê? Para não mais ser ferido por pastor nenhum. Escondeu-se por quê? Para não mais ser ferido pela maledicência que tem dentro da igreja. Mas está escondido. E aí você acha que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, está tudo bem, meu irmão. Não está tudo bem. Vai ficar tudo bem sim, quando você voltar para o propósito de Deus. Aí vai ficar tudo bem. Olha o versículo 18, final da conversa de Deus com Elias. Deus manda Elias voltar. Aí fala para ele ungir Jeú, Azael, dá um monte de coisa para ele fazer. Fala para ele ungir outro profeta para ficar no lugar dele, Eliseu. Aí quando Elias está indo embora, Deus diz assim, versículo 18: Elias, no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. São 7.000 e eu os guardei. Quer dizer para você uma coisa, meu querido: você não é o único. Fica de pé em nome de Jesus.